Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny Albert. Quero nesse dia trazer um conteúdo bacana para vocês, né? Um pouco, não sei se vocês sabem o que significa relativismo. É uma coisa que, às vezes, mesmo nós não sabendo o que significa essa palavra, tem um significado muito importante na nossa vida no dia a dia. Então, se liga nesse estudo que eu quero, um breve estudo, sobre um comentário sobre isso, explicar um pouco para vocês, também um pouco sobre a igreja, os perigos que isso acontece também entrando dentro da igreja. Isso também revela para nós, realmente, se nós estamos no fim dos tempos ou não. Então fica comigo nesse canal, Johnny Albert, já vai se inscrevendo, deixa um joinha aí pra gente, tá? Para que todos nós possamos aprender e crescer junto. Assim, eu sou edificado trazendo esses conteúdos e vocês também são edificados aprendendo um pouco, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o relativismo. Eu vou abrir aqui para vocês. Relativismo, né? Nós podemos ver hoje que é o quê? Relativismo é uma corrente filosófica fundamentada em uma ideia. A verdade absoluta não existe. Em outras palavras, a verdade é relativa, no sentido do que o conceito de verdade depende de critérios variáveis, teorias científicas, avaliações pessoais ou tradições culturais. Pessoal, a gente consegue ver aqui o relativismo, que é uma coisa que eu falo para minha esposa e converso com alguns amigos meus, que quem criou isso é um pouco, né, aprendi com o irmão meu da igreja, que hoje é nosso pastor. Ele fala num estudo que ele traz de conhecer Jesus é tudo, e ele fala que o ser humano ele vem cada vez mais ele vai ficando mais irracional. De vez de ele ficar mais racional, ele fica mais irracional. E por que isso? Se a gente for pegar até mesmo sobre o relativismo, uma corrente filosófica, né, que tem uma ideia de dizer que a verdade absoluta não existe, quando eles dizem isso, que uma verdade absoluta não existe, ao mesmo tempo eles estão afirmando uma verdade. Não sei se vocês conseguem, né, pegar isso. Então, quando dizem não existe uma verdade absoluta, você já está decretando uma verdade absoluta. Só que esse é um perigo para nós, creio, para você. Como cristãos, esse perigo está entrando dentro da igreja. E por que esse perigo está entrando dentro da igreja? O que seria esse relativismo entrando na igreja? Em que modos ele poderia abranger dentro da igreja de Cristo? Eu quero abrir com vocês aqui, vocês vão estar vendo aí, que um problema do relativismo. Hoje nós conseguimos entender que, hoje, né, a Bíblia, nós temos que entender que os 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento são 66 livros, são canon, né? A Bíblia é nosso manual de vida, né? Nossa instrução de vida. Assim como eu sempre comento aqui, quando você compra algo e você não sabe mexer, você vem um manualzinho te explicando como deve ser. E assim nós também precisamos desse manual, né? A Bíblia, ela nos direciona em tudo na nossa vida. E nós conseguimos ver hoje, que no final eu vou falar o porquê disso. Igreja Metodista do Reino Unido decide liberar casamento homossexual. Aqui a gente já vê, é uma notícia que 1 de julho de 2021, é um site cristão, Gospel Prime, e eu tô aqui, gente, não pra gente, a gente tem que respeitar essas pessoas que tomam essa decisão, em nenhum momento eu tô aqui um discurso de ódio. Não, mas com amor a gente alertar para onde a nossa igreja está indo, para onde a igreja de Cristo está indo, para onde essas pessoas que a gente tem que ter amor, misericórdia, pregar o verdadeiro evangelho, para que elas possam se arrepender. Contrariando a igreja na Inglaterra, a igreja metodista se tornou a maior denominação religiosa a partir de casamentos homossexuais no Reino Unido. Na quarta-feira, dia 30, durante uma conferência metodista, o movimento decidiu liberar o casamento entre pessoas do mesmo sexo nas capelas da igreja que irão começar neste outono.
Então, eu estou deixando aqui o site para vocês podem entrar lá, vocês podem ver, né? A gente já começa a chegar num período na nossa vida, um período bíblico, né, escatológico, que o que a Bíblia diz, uma verdade absoluta, que não pode ter relações entre homem com homem, nem mulher com mulher, e a Bíblia também diz os afeminados, adúlteros, mentirosos e vários outros pecados não entrarão no reino dos céus. Esses não herdarão o reino dos céus. Mas eu quero estar falando de alguns temas aqui. Um exemplo, casamento homossexual. Casa igreja, se vocês pesquisarem aqui no Brasil, já tem muitos pastores que dizem que são pastores cristãos, né, mas não são, infelizmente. São falsos profetas. E o apóstolo Paulo alerta isso na carta de Timóteo, falando sobre os fins dos tempos, né? Que pessoas procurariam esses falsos pastores porque alimentariam seu ego, suas vontades, seus desejos carnais. Nós também estamos passando um tempo que a gente consegue ver também mulheres cristãs defendem aborto legal e seguro. Não é um dogma. Mulheres católicas e evangélicas enfrentam a igreja na luta pela descriminalização do aborto no Brasil. Não há nada na Bíblia para orientar uma opinião contra ou a favor do aborto, afirma uma delas. Gente, olha o tema, olha para vocês verem como e onde nós estamos chegando. As pessoas, elas estão sendo deuses da sua própria vida. Por que eu digo isso? Porque elas estão se orientando, elas estão seguindo um caminho que é o caminho que elas querem. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João 14,6, ele diz ali, ele fala assim, eu sou o caminho, um artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que esse Jesus Cristo, que nós vemos hoje, que está sendo pregado, e eu tenho um tema que eu venho trazendo para algumas pessoas que eu converso, que depois de alguns estudos que eu vi na nossa igreja, com o nosso pastor, e algumas coisas que eu andei pesquisando, eu pergunto, que Jesus, geralmente eu vou evangelizar algumas pessoas, eu pergunto, que Jesus que você conhece? Que Jesus que você segue? Que Jesus que você acredita? Esses tempos eu conversei com uma pessoa e ela ficou assim espantada, né? Tipo assim, mas como assim que Jesus que eu acredito? Porque o Jesus que eu quero dizer, existe o Jesus Cristo que as pessoas falam, né? E é o Jesus Cristo bíblico. O Jesus Cristo bíblico, ele veio realmente para perdoar os nossos pecados. Em João 3,16 diz que, que Deus nos amou de uma maneira, grandiosamente, que ele entregou seu próprio Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Fala do amor de Deus. Só que também, se você pegar esse versículo só pelo amor, você cai num extremo. Por quê? Ali realmente fala do amor de Deus. Só que também você consegue olhar a Bíblia que não simplesmente o quão pecaminoso nós somos. Porque pensa comigo, Deus deu tudo que ele tinha, que era seu único filho. O bem mais precioso. Eu sou pai, eu tenho filho. Eu fico me imaginando, eu não daria a vida do meu filho por ninguém. Aos meus olhos humanos, pecador, miserável. Só que Deus, sendo amoroso, ele entregou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Só que as pessoas elas não conseguem entender o quão pecaminoso é o que nós somos para Deus ter feito uma coisa dessa. Qual forma que tinha? Deus, ele é Deus, ele poderia fazer qualquer coisa, entre aspas, aos nossos olhos. Mas por que ele tinha que dar um filho? Para mostrar realmente o quão pecador nós somos. O quão, em Efésios 2, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos filhos da ira. Mas pela fé, que é dom de Deus, e pela graça nós somos salvos. E eu estou falando isso, gente, de que Jesus que nós acreditamos, que Jesus que nós vivemos, porque hoje dentro das igrejas, resumindo, é isso que está acontecendo. Igrejas defendendo o casamento homoafetivo. Igrejas, mulheres que dizem serem cristãs, defendendo o aborto.
Você está entendendo? Ó, e eu estou falando isso, gente, por causa do relativismo. Não existe uma verdade absoluta. Eu converso com muitas pessoas. Uma vez eu conversei com um irmão que ele disse que é cristão. Ele dizendo que Paulo era machista, que Paulo era simplesmente um homem, e ele era um homem. Mas nós temos que entender o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3,16, assim, em sequência. Fala que a Bíblia ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus ela é inspirada. Josué 1,8 fala que nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Quando a gente começa a ler, estudar a Bíblia, nós conseguimos entender que ela realmente é esse manual que nós precisamos para a nossa vida. Para podermos seguirmos à frente. Tá entendendo? Porque, vamos ser sinceros, gente, se não tiver a palavra de Deus para nos direcionar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, para que nós vivemos? Sabe? Aí eu te falo, quem disse que ser casado é normal? Então eu posso ter 10 mulheres, daqui a um dia surge isso. Filhos, eu tenho que ter, daqui a pouco vai ter misericórdia. Já tem, tá, gente? Relações de pais com filhos, falando sexualmente. Você tá entendendo? Quando você começa a cair, a gente olha em Efésios 2, nós estávamos mortos em delitos dos nossos pecados, nossos delitos e pecados, a gente consegue ver como o homem ele é longe de Deus. Sem a misericórdia, sem o alcance de Deus sobre as nossas vidas. E o mundo desse relativismo, está acontecendo isso, gente. Não existe mais uma verdade. Eles dizem que não existe mais uma verdade. Aí entra isso que eu falei para vocês. Só que daí eu consigo entender, a gente olha o que o apóstolo Paulo fala também sobre apostasia. Aqui no Google a gente pode ver que a palavra apostasia significa renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, né? Renegação, ato de renunciar, partido, doutrina, teoria e etc. Na Bíblia, o apóstolo Paulo fala para a gente assim, quanto ao homem do pecado. Antes dele falar para acontecer, para vir o anticristo, né? Ele fala assim, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente no vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviado de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá, sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Aquele que se opõe se levanta a tudo que se chama a Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O apóstolo Paulo aqui enfatiza uma coisa. Antes do anticristo, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, teria que acontecer duas coisas. Uma era a apostasia e o anticristo. Mas eu não quero aqui para falar do anticristo, mas sim sobre esse abandono da raiz, da fé, da verdade. E quando a gente vê isso, esse mundo relativo que a gente vê, esse pluralismo, não existe uma verdade absoluta, você pode ter uma verdade, eu posso ter outra, a gente consegue ver o quão próximo o ser humano ele está cada vez mais longe de Deus. Por quê? Porque ele continua seguindo suas próprias vontades, seus desejos. Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo, eu quero dizer para vocês hoje, né, terminar esse vídeo aqui, tomem cuidado com as coisas que estão sendo introduzidas dentro da igreja, tá? Eu sou de uma igreja fiel à Bíblia, fiel à palavra, que prega realmente o que a Bíblia fala e não o que o homem quer escutar. Uma frase de um pastor conhecido, pastor Paulo Júnior, numa igreja reformada em Franca, São Paulo, ele falou uma vez assim, que fez mexer muito com a minha cabeça. Quando você estiver dentro de uma igreja bíblica, quando você fique lá e não saia. Ou se você estiver numa igreja que não é bíblica, saia correndo de lá. Por quê? Gente, essas coisas tá acabando com as pessoas. Acontecendo divórcio em igreja, sabe por quê? Porque não está sendo pregada a verdade. Não está sendo pregada a verdade. Hoje, vou dar um exemplo. Hoje, se um casamento não vai bem, a primeira coisa que eles procuram acontecer é
importa é ser feliz. Eles acabam se separando. Tive casos desses da minha família. Só que eu quero te falar, terminando aqui, para vocês entenderem um pouquinho do que o Evangelho faz na vida das pessoas, contando um testemunho não meu, mas de um irmão que o nosso pastor contou domingo. Tinha um homem na nossa igreja, não vou falar o nome aqui, mas assim citando o nosso pastor, ele vivia numa vida de alcoolismo, né? A mulher dele, 25 anos na igreja, buscando a Deus, e ele sempre no alcoolismo. Ela saía da igreja e passava no bar e levava ele embora, porque ele não tinha nem condição de ir embora, senão ia acabar dormindo na rua. E 25 anos essa mulher labutando, lutando, orando. Esse homem foi na igreja, chegou aí na igreja. O nosso pastor, antigo evangelista, nosso pastor, ele via esse homem lá no banco, lá no fundo chorando. Ele lutava contra esse pecado dele. E ele estava na igreja. E no final da vida dele, ele já estava doente, né? Ele chorava, e ele disse que ele estava pronto e queria encontrar Jesus. Aí eu te falo, gente, se for para a gente viver uma vida aqui nessa terra, por conceitos mundanos, fazendo a nossa própria vontade, os nossos desejos, o que nós queremos, que esperança que nós temos para uma vida futura? Eu pergunto se tem alguém nesse vídeo que está assistindo esse vídeo. Se você vive uma vida mundana, se você vive uma vida entregue às concupiscências da carne, às vontades, os desejos que o seu coração quer, eu te faço essa pergunta hoje. O que você espera após a morte? A palavra do Senhor nos diz que naquele dia, na vinda do Filho do Senhor, do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará. Uns para a salvação e outros para a perdição eterna. Hoje, eu te convido a poder refletir sobre a sua vida. Ver sobre essas manchetes que eu acabei de postar. Você que diz que é cristão. O apóstolo Paulo fala que nós temos que rever a nossa fé. Nós temos que analisar a nossa fé. Como que anda a nossa fé? E eu convido a você nessa tarde, nessa noite, nesse dia, a hora que você estiver vendo esse vídeo, a refletir sobre a sua vida. Não aqui estou para condenar ninguém, mas por amor, eu te faço esse convite. Que o Espírito Santo do Senhor possa tocar o seu coração nesse dia, e que naquele dia, meu irmão, quando você partir dessa para a próxima, assim como nossos irmãos pregam na igreja, a eternidade não é depois que a gente morre. A nossa eternidade nós começamos agora. Agora. E aquela. Você está preparado? Assim como esse irmão que queria estar com Jesus, estava preparado. Uma vida de pecado que ele viveu. Mas agora, perdoado pelo aquele sangue, pelo aquele momento que Jesus Cristo morreu, sofreu, padeceu, e não somente dor física, mas assim como todos aqueles nossos pecados, o cálice da ira de Deus, todos os nossos pecados derramados sobre Jesus Cristo. Hoje você pode se arrepender, hoje você pode seguir o novo caminho. E lembre, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. João 8,32 diz, conheceis a verdade vos libertará. Te faço esse convite nesse dia. Arrependa-se, busque Jesus e lembre-se. O fim, por esses temas, um pouco do que eu trouxe para vocês, e prometo para vocês trazerem mais temas edificantes para a nossa vida, para crescermos juntos espiritualmente, buscarmos a Deus, evangelizar mais pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Um pouco disso mostra o quanto a igreja nessa terra, a igreja visível, não a igreja invisível, a igreja visível, lugares que dizem ser igrejas de Cristo, para onde que elas estão indo. Tá bom? Até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.